Olá, meu nome é Frederico de Castro Neves e eu sou professor na Universidade Federal do Ceará. Os amigos, companheiros da jornada universitária em defesa da reforma agrária me pediram para falar alguma coisa sobre o tema utopia. Este tema não só é importante para os dias de hoje, em que vivemos duas grandes pandemias, uma delas causada pelo Covid-19 e outra causada pela expansão do fascismo, mas também é um tema importante para compensarmos o mundo de amanhã, aquele mundo que nós queremos que seja uma realidade para todos os trabalhadores. Essa palavra remete a dois livros, pelo menos para mim. Um deles chama-se Utopia, que foi escrito por volta de 1516 por Thomas More. Utopia seria uma ilha imaginária, onde todas as coisas aconteceriam ao inverso daquilo que o Thomas More entendia ver no seu cotidiano, na Inglaterra do século XVI. Utopia significa a negação do lugar, aquilo que não está em lugar nenhum. E isso me remete ao segundo livro que eu falei, um livro escrito em 1890 por William Morris, chamado Notícias de Lugar Nenhum, ou Uma Época de Tranquilidade, com o subtítulo de Um Romance Utópico. Nesse livro, William Morris tenta explorar os limites da imaginação de um libertário, comunista, artesão, trabalhador, militante das causas operárias do século XIX, em que ele procurava imaginar o que seria possível sentir numa sociedade realmente libertária e comunista. Para isso, ele imaginou o seguinte: seu personagem central, chamado William Guest, um artesão como Morris, um militante comunista como Morris, dorme e acorda 200 anos depois, numa sociedade inglesa em que a Revolução Comunista já teria se estabelecido e uma sociedade comunista vivia sem classes, sem Estado e sem exploração do trabalho. Guest, segundo Morris, se espanta com tudo aquilo. O maior sentimento que acomete o personagem é de surpresa. Ele não sabe aquilo que ele está vendo, aquela nova realidade, que pudesse ser aquilo que ele imaginava que deveria ser realidade para todos os trabalhadores ingleses. Ele encontra e faz um amigo chamado Dick. Dick passa a ser o seu guia nessa nova Londres do século XXII, uma Londres comunista, né? E o que espanta mais ao personagem Guest não são as grandes conquistas da civilização, não são os grandes monumentos, nem a destruição dos monumentos antigos, como, por exemplo, o próprio parlamento britânico, que é transformado em casa de esterco para o adubo das plantações agrícolas. Mas o que espanta mais de Guest são as coisas do cotidiano, são principalmente as coisas que ele imaginava mais corriqueiras numa sociedade capitalista, a mercadoria. Ele percebe que as coisas podem existir sem se transformarem em mercadorias. Não havia lojas, não havia comércio, não havia um lugar específico para as trocas comerciais e de produtos, o mercado, né? Não precisava pagar por elas. As pessoas poderiam ter acesso aos bens simplesmente a partir da sua necessidade. As pessoas, principalmente, eram livres. E essa liberdade tinha a ver com a liberdade na produção, elas produziam o que queriam e o que precisavam, e uma liberdade nas relações sociais. Elas se relacionavam a partir das suas afetividades e dos seus interesses particulares e partia principalmente na busca por uma sociedade tranquila e feliz. Não havia para Morris, nessa sociedade do futuro, numa sociedade comunista, não havia exatamente, era a busca desenfreada pela produção. O ritmo da produção e da quantidade de coisas produzidas era incrivelmente reduzido e Guest percebia isso
isso surpreendia a cada descoberta, a cada momento em que percebia essas coisas transformadas em coisas do cotidiano. Uma organização simples, simplificada das relações sociais, das relações produtivas. Principalmente, Guest percebeu e se espantou com a relação completamente modificada com a natureza. O rio Tâmisa, que cortava e corta a cidade de Londres, estava limpo, navegável. As pessoas se relacionavam com o rio na medida das suas necessidades de lazer, de pesca, de brincadeiras das crianças. A poluição trazida pelo capitalismo, que praticamente quase destruiu o rio Tâmisa para sempre, não estava mais presente. Isso espantava muito o personagem Guest. A natureza era respeitada, não havia uma superprodução que destruísse desmesuradamente as coisas do mundo natural. O que Guest via em 1890 era exatamente o contrário. Era o capitalismo predatório do século XIX, que tudo destruía e tudo destrói. O que Dick fez mais ainda foi apresentar a Guest o seu bisavô, Hammond. Hammond teria visto ou teria ouvido falar daquela sociedade anterior, a sociedade capitalista, e mais do que isso, tinha presenciado a revolução que transformou aquela sociedade numa sociedade comunista que agora espantava e surpreendia Guest. Hammond tinha uma memória conflituosa sobre o passado, e Guest pôde ver o valor da história apresentado nas memórias de Hammond. Ele mostrava e falava do horror do capitalismo, da destruição da natureza, da exploração do homem pelo homem, das fábricas poluindo e destruindo o meio ambiente. Para isso, as memórias de Hammond serviram para causar um novo impacto nessa nova experiência de William Guest numa sociedade do futuro. Guest era um artesão, assim como William Morris, né? E Morris procurou, com esse livro, realizar uma grande experiência, uma experiência literária e libertária, de tentar perseguir, perguntar como e o que sentiríamos todos nós ao vermos nossas utopias de hoje sendo realizadas no futuro. Uma sociedade libertária, sem classe e sem exploração do homem pelo homem e com respeito pela natureza. Muito obrigado. Minhas saudações aos camaradas da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Boa noite.